Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta, ainda no contexto da literatura de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele é uma dificuldade para muitas pessoas. Desde o início, eu aprendi a ler o livro de Apocalipse com o máximo de regularidade possível, tá? Porque eu entendo, eu compreendo que ele é a mais bela e poderosa mensagem de fé e esperança deixada para a igreja, deixada para o cristão. Ele é um farol, ele é uma luz, ele é uma direção. No livro de Apocalipse, você enxerga claramente Deus agindo através de. Mesmo, como disse o profeta Abacuque, né, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, né, que o campo não produza alimento, que os rebanhos não deem crias, ainda que a natureza pareça nos boicotar, eu confiarei em Deus, eu aguardarei no meu Deus. É uma mensagem de fé e esperança. O livro de Apocalipse ele não é um livro isolado, nem historicamente, nem teologicamente. Em Apocalipse você encontra teologia, você encontra cristologia, pneumatologia, você encontra angelologia, doutrina dos anjos, do Espírito Santo, doutrina de Deus, doutrina de Jesus Cristo. Tá? Você encontra referências, sim, às igrejas, doutrina da igreja, você encontra de forma resumida, em termos simbólicos, Deus acompanhando a história da igreja, Deus mostrando Jesus Cristo como a salvação para a humanidade, para um mundo perdido no pecado, e Deus garantindo que o plano dele, que o propósito dele se consumará. Não é algo vago a esperança cristã. A esperança religiosa não é algo vago, não é algo para aliviar a pressão do dia a dia, da vida nos finais de semana e depois regressar a um ciclo praticamente eterno de cansaço, trabalho, exaustão, fé, desespero, vida e morte. Não, haverá um fim. Haverá um fim. E o fim não é o fim de tudo. O fim é o participar da eternidade, tá? Então as pessoas muitas vezes deixam de usufruir, deixam de aproveitar, deixam de se apropriar das bênçãos que Deus deixou para a igreja, para o seu povo, por terem dificuldades no que diz respeito à linguagem ou ao terror, às vezes, das imagens, né? das guerras, dos demônios, do agir do mal. O mal está aí no mundo, o mal está aí no universo. O grande problema do mal é quando nós permitimos que ele invada os nossos corações. Aí sim é complicado, aí sim é difícil, aí haverá um grande trabalho, tá? E junto com esse agir do mal vem o medo, vem a dúvida, a incredulidade e a morte e todas essas coisas. Apocalipse é uma mensagem de fé, de esperança, é uma mensagem que tem o poder de fortalecer a vida espiritual, a vida cristã. Deve ser estudado. Muitos famosos historicamente, né, na história da igreja, que as pessoas gostam de. Muitos reformadores não gostavam de Apocalipse. Os evangelistas têm dificuldade com o Apocalipse, porque o evangelista, o nome já diz, ele basicamente apresenta as boas novas da salvação de Deus em Cristo Jesus. Né? Ele apresenta essa perspectiva, a salvação de Deus em Cristo Jesus. Tá? Mas a salvação de Deus em Cristo Jesus, ela tem relação direta e objetiva com o reino de Deus, com fazer parte do reino de Deus, com fazer parte da família de Deus. Então, há um propósito, nós não podemos perder de vista esse propósito, esse objetivo. O livro de Apocalipse, é claro, ele mostra muitos fracassos. Ele mostra muitos fracassos. O fracasso da humanidade em sua busca de autoaperfeiçoamento ou de autojustificação. Ele mostra os fracassos das igrejas no que dizem respeito às tentativas de autogoverno ou às tentativas de
de impor a sua autoridade, o seu poder, o seu domínio em nome de Cristo, em nome de Deus, tá? Mostra os terríveis fracassos da igreja, mostra os meios pelos quais o inimigo da fé invade as igrejas, mostra também o caminho para a cura das igrejas, o caminho para a cura dos indivíduos, o caminho para a restauração, o caminho basicamente para a ressurreição de vidas e comunidades que estão à beira da morte, né? À beira da condenação. Antes da condenação vem a advertência, vem a correção. Num determinado momento ocorrerá o juízo. Então, o livro de Apocalipse, ele se vale de muitas doutrinas e ele apresenta também, ainda de uma maneira simbólica ali, diversas doutrinas escriturísticas que nos ajudam muito a compreender o propósito de Deus para as nossas vidas, para a igreja e para esse mundo de um modo geral. Então, dito isso, além de acrescentar, nós fizemos primeiro uma apresentação, né, panorâmica do texto de Apocalipse e voltamos ali abordando temas e agora acrescentamos também o livro de Daniel. Não tem como você estudar uma profecia se você não gosta de profecia. Para entender Apocalipse, você começa ali do livro de Gênesis, né? O proto-evangelho, a mensagem de Deus ao casal ali no pecado, né? A promessa da semente que libertaria do poder do pecado. Já foi prometido e Deus tem desvelado, né? Revelado esse plano através da história da humanidade. Deus tem mostrado o que ele se propôs, o que ele se propõe a realizar. Então você chega em Apocalipse, mas ele não é uma ruptura com a profecia bíblica. Se você tem dificuldade com profecias, você tem dificuldade com Apocalipse. Não precisa ficar preocupado, a dificuldade vai ser muita. Estranho é que nos dias de hoje, os que mais se dedicam ao estudo, a escrever, são os que têm dificuldades com profecia, com literatura revelacional, por assim dizer, né? O conhecimento de Deus através da revelação de Deus. E nós acrescentamos aqui, vamos acrescentar aos poucos, diversos materiais com o objetivo de ampliar, abrir o leque de ideias, de conceitos, com o objetivo de uma compreensão melhor. Apocalipse também tem escatologia, né, a doutrina das últimas coisas. Essa doutrina, por alguns, ela foge da literatura de Apocalipse. Nem todo autor dedicado à doutrina das últimas coisas é um estudioso do livro de Apocalipse. Apocalipse é uma das referências. Mas o importante no estudo teológico é você ter coerência, é você se moldar a um sistema que traga equilíbrio à sua mente, equilíbrio ao conhecimento. Algumas pessoas são apaixonadas por doutrinas específicas e outras pessoas não apenas são apaixonadas por doutrinas específicas, que não há nada de errado nisso, mas dedicam-se a atrair outros àquelas doutrinas específicas, como que o conhecimento dessa ou daquela doutrina se tornasse o fator, fosse fatal para a vida cristã. Não é. Então tem alguns que pegam algumas doutrinas da Bíblia e jogam lá em cima, em detrimento de todo o conhecimento das Sagradas Escrituras. Quando eu comecei a estudar teologia sistemática, há muito tempo atrás, esse é Langston, eu comecei a ler ele no ano 2000, eu já estava estudando algumas obras de teologia sistemática, já tinha algumas dificuldades sobre alguns temas, né? Ainda tinha algumas dificuldades sobre alguns temas, e o problema não era a dificuldade, eu queria algo que servisse como uma referência, me servisse como uma referência. Então eu peguei Langston, eu gostei do material dele. Na verdade, esse livro aqui é esboço de aula, é anotação de aula, é o preparo de aula. Mas eu gostei, é missionário da Convenção Batista do Sul, é quase irônico, né? É quase irônico. Ele é discípulo de Strong é fantástico, uma mente
uma mente extraordinária, uma capacidade de compreensão, de interagir com conceitos alheios ao cristianismo, mas ele interage, ele compreende, ele traz e ele reapresenta sob a perspectiva, aceitando ou rejeitando. Um homem é um erudito, um homem muito culto, é uma dessas mentes que Deus abençoou a igreja e a humanidade. Strong Langston é apresentado como discípulo dele e do Mullins, outro pastor da Convenção Batista do Sul. Eu tenho um certo apreço pelo pensamento batista, principalmente que eles conseguiram colocar o indivíduo na teologia. Ele não segrega o indivíduo. Alguns enfatizam a igreja. Tá, mas a igreja é formada por indivíduos. E os batistas têm não só eles, mas os batistas têm essa concepção. Não que eles sejam adeptos do individualismo, mas celebra o indivíduo, a individualidade humana. Participamos da humanidade como um todo, mas ainda assim somos únicos. Então os batistas celebram o indivíduo, eles têm algumas ideias sobre a postura, a posição da igreja, a forma de governo e por aí afora. Tem todo um material produzido a esse respeito. Eu tenho um certo apreço e tenho algumas ideias que eu concordo muito com eles, que eu não consigo abandonar. Não, essa ideia é ótima e não tem do porquê abrir mão disso. Tá? Então, eu usei Langston principalmente por respeito. Se você tem um autor que você respeita, que você conhece, né, que você considera ele coerente, consistente com o compromisso, com o trabalho. Coerência em tudo, não é só na escrita, né? A vida guarda coerência com o que a pessoa crê, com o que a pessoa propõe a viver. Então eu usei Langston como um lugar seguro. Por exemplo, eu lia uma teologia sistemática nova. Só teologia sistemática eu li aí várias. A maioria não lê. A maioria tem 2, 3 obras de teologia sistemática e quando vai preparar um estudo, vai lá no tópico, usa como quem usa um dicionário, uma enciclopédia, né? Sobre esse assunto tal. Não, eu li. Eu achava importante, então eu li. Eu tenho, acho que umas 15 só teologias sistemáticas aí em língua portuguesa. Eu li as 15, né? Eu estudei as 15, tá? E aprendi com todas elas. Em algum momento, algumas eu achei umas coisas ridículas, outras engraçadas, outras bizarras, outra que o cara tirou essa ideia, tá? Mas para evitar ficar apaixonado por um, por outro, porque o objetivo é estudar, aprender. Eu usei Langston, obra que eu li inúmeras vezes, porque é uma leitura fácil, uma leitura simples, uma leitura rápida. Se fosse para apresentar o material dele, seria no máximo um primeiro semestre, né? Uma visão panorâmica para depois ter um aprofundamento sobre as doutrinas específicas. Então eu usei Langston como esse material de segurança. Um livro que eu li várias vezes, gostei. Eu lia uma nova teologia sistemática, às vezes eu lia 2 ou 3 vezes, e antes e depois eu lia Langston. Funcionava como um filtro, né? Vamos no simples, porque o difícil é ser simples. Então ele não se perde com as terminologias no grego, no hebraico, o aramaico, o latim, né, a Septuaginta, a versão não sei o que e tal. Ele é simples e é difícil ser simples, tá? É o que eu falo. Você não engana ninguém com arroz e feijão. O arroz e feijão ou está bom ou estragou. Teologia também. Ou ela é coerente ou ela não é nada. Ela é incoerente. Se ela é incoerente, ela não serve. E se for teologia sistemática, então você pode jogar fora, pode queimar. Aliás, não, pelo amor de Deus, estou falando brincando. Não queime, doe o livro, doe para a biblioteca, para a igreja. Não serve para você, mas pode servir para outra pessoa, né? Mas teologia sistemática, o escritor precisa ter uma coerência, uma consistência, né? E eu encontrei isso em Langston e ele me serviu por muitos anos, como essa referência segura para estudar teologia sistemática. A doutrina das últimas coisas, ou a escatologia, ele divide em 6 partes, em 6 tópicos, muito simples, que nós vamos estudar aqui. Que
abrange a morte física, o estado intermediário, a segunda vinda de Jesus, a ressurreição, o juízo final, o estado final do justo e do ímpio e, em 6 tópicos, como subtópicos, o céu e o inferno. Bem simples, bem simples. E são pontos considerados fundamentais. E nós vamos tratar eles aqui. Começando a morte física. A morte física é a separação da alma do corpo. Primeiro, para essas pessoas, eu abordei o tema espiritualidade de propósito. Para esse povo que quer ficar viajando aí, eu saí do corpo. Não, você não saiu, filho. Você não deixou o seu corpo. Mas eu me vi. Você imaginou, você sonhou. A mente humana é fantástica, é poderosa. Você pode aprender a fazer isso através de exercícios de concentração, de memória, de imaginação. Quando a pessoa está segura, ela segue um caminho da extrapolação, como se ela estivesse, por exemplo, caminhando por um lugar e conforme caminha, novas cenas surgem. Ele está permitindo que a mente extrapole a memória e a imaginação. Num primeiro momento, você constrói o ambiente. São exercícios de memória e imaginação. Memória e imaginação, memória e imaginação. Constrói esse ambiente e um avatarzinho você vai. Então, quem quer estudar espiritualidade, você precisa compreender um pouco sobre a anatomia humana, sobre a fisiologia humana. Tá? Um pouco, um mínimo. O que devia ter aprendido na escola lá já é suficiente. Sistema respiratório, circulatório, reprodutor, sistema nervoso central, né? O funcionamento aí dos órgãos. Isso é básico, isso é fundamental. Você precisa se conhecer para explorar o potencial da sua mente, do seu corpo, da sua alma, da sua psique. Isso é possível, são exercícios, tá? Não sei se é sempre desejável, mas que é possível é. Então, a morte física é a separação da alma ou o espírito do corpo. Se você se acha um viajante aí, né, cuja alma ou espírito sai vagando por aí, ou você aprende a assumir o controle disso, ou você corre o risco de perder-se, né, na sua mente. Tá? A morte é isso. A morte física ela é a consequência imediata da morte espiritual. A morte espiritual é a separação de Deus. É a separação de Deus. É a perda desse direto acesso da comunhão constante com Deus em decorrência do pecado. A morte física está relacionada à morte espiritual. Tá? Tratando da questão da morte física, do ponto de vista religioso, a Bíblia afirma que tanto a morte física quanto a morte espiritual é resultado do pecado. Por isso que o apóstolo declara: todos pecaram. Como é que ele sabe que todos pecaram? Porque todos morrem. Todos morremos. Tá bom? A morte física é a terminação da vida aqui na Terra e é também o fim do estado de provação. É por isso que nós falamos: meu irmão, tudo nessa vida é um teste. Nós estamos sendo provados com o objetivo de sermos aprovados, não de sermos reprovados, porque em reprovação a humanidade já se encontra. O estado de reprovação já é certo. O que Deus está propondo em Cristo Jesus é redimir a humanidade, resgatar a humanidade, nos livrar dessa condição de isolamento do próprio Deus. O escritor de Hebreus declara: e como aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Se existe uma única morte, é porque existe uma única vida, tá? A humanidade morre uma única vez, graças a Deus. Quando nós falamos ou comentamos alguma coisa diferente disso, é um quê de ironia, né? Brincando, aliviando as tensões. Nada temos contra quem pensa diferente, porque o pensar diferente não muda o fato, não muda a verdade, tá bom? E também não temos a pretensão de converter quem quer que seja, tá? O tempo, a experiência e a vida nos mostram que esse empenho obsessivo por mudar o pensamento dos outros só cria problemas. Só cria problemas e a maioria das vezes problemas totalmente desnecessários. Poderíamos viver melhor se não ficássemos inquietando as pessoas que estão sossegadas
no seu modo de viver e de pensar. Se olharmos para trás, a morte física pode ser considerada o fim de uma carreira, mas se olharmos para o futuro, ela pode ser considerada como o início de uma nova. São várias maneiras de você encarar a vida. Nós olhamos sob a nossa perspectiva, presos no tempo. Criação e consumação. Chamam isso de existência. Alguém se cansou da palavra vida, já que ninguém conseguia definir a palavra vida? E se você procurar também, você não... Condição, qualidade, característica daquele que vive. Parabéns, o cara é um gênio, tá? A humanidade tem dificuldade de definir o que é mais importante para ela. Condição de ser ou de estar. Aí alguns criaram a palavra existência, que eu estou aqui, eu existo, ele existe para o Estado, ele existe para outra pessoa, ele existe no mundo, na realidade social, econômica e cultural dele. Para algumas pessoas, existir é o suficiente. Quando nós falamos de vida plena e abundante, é existir para Deus, existir para a eternidade, é romper esse espaço, é a capacidade de ir além em comunhão com o Pai, porque além todos irão, mas a questão é, e nesse além, na irreversibilidade do além, da eternidade. Não se chama eternidade à toa. As decisões tomadas ao longo dessa vida é o que vão marcar a nossa existência futura, eterna. Na eternidade, quem se dedicou ao caminho da santidade vai seguir, continue, o justo na sua justiça, o santo na santidade e o mal na sua maldade. Ou seja, quem decidiu, quem voltou-se, que a Bíblia declara, né? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Há um caminho, o caminho santo, o caminho da santidade. A palavra está pisoteada, massacrada, ridicularizada, foi atropelada várias vezes, foi mastigada, fizeram o que bem entenderam com a palavra e com a doutrina. Mas o fato é, ela existe e está aí. Ela existe. A dificuldade é ser santo sem ser ridículo, né? Sem permitir que transforme você numa caricatura grotesca de alguém que você sequer conheceu, só ouviu falar, né? Não, o caminho da santidade segundo tal é isso. Você fala, rapaz, isso não cola mais, isso não funciona, a vida não é assim, o ser humano não é assim, isso não é possível. Mas cada um siga o seu. O importante saber é que as decisões tomadas ao longo dessa vida, ao contrário do que pensam alguns, a morte, ela finaliza o tempo das oportunidades, dos testes, por assim dizer. Tá? Mas não é a morte em si que é o determinante. O que determina a vida eterna é a maneira como nós vivemos, não a maneira como nós morremos. Agora inventaram um negócio de morte digna. Que dignidade há em um avião explodir e matar 300 pessoas? Que dignidade há nessa morte? Que dignidade há você acordar, toda a sua família explodiu, bombardeado por um louco, por um exército inimigo, por um terrorista, por um guerrilheiro? Não há dignidade nenhuma na morte. Nunca houve dignidade na morte. Não existe morte digna. Existe morte. O que nós buscamos é dignificar a vida humana. E o que Deus propõe não é só dignificar a vida humana, é dignificar de modo a santificar, a justificar, para que com ele esteja eternamente. Tá? Esse é o caminho da vida cristã é esse, é o caminho da vida, é o caminho que conduz ao viver eterno. Tá bom? Vamos seguir aqui o raciocínio de Langston. Se a morte fecha a vida numa esfera, ela abre-se na eternidade. Ele usa como sinônimo, né, porque o que chamamos de vida aquém túmulo e vida além túmulo são apenas fases diferentes de uma mesma vida. Langston entende que a vida ela foi criada para ser eterna. O que nós chamamos de vida aquém túmulo, antes da morte, e vida além túmulo, depois da morte,
são etapas da mesma vida. Contudo, nós temos a oportunidade de decidirmos como vamos viver a parte eterna nesse curto espaço de tempo aqui, que é a vida humana, que é a vida além túmulo. Ele declara que para o crente a morte física, ela não é um castigo. Ela não é um castigo, ela perde esse poder de castigar. E para o crente a morte física, ela perde o aguilhão. O aguilhão na antiguidade, os condutores de gado, né, usavam uma vara, um bastão, e na ponta tinha um metal pontiagudo, né? Então é o aguilhão que conduzia os animais. O animal estava desviando, ia lá, cutucava e o bicho voltava. A morte perde esse poder, essa força de nos constranger, tá bom? Ele apresenta isso. Discutindo o assunto na carta aos Coríntios, assim diz o apóstolo Paulo. Essa é a versão antiga ainda. É bonita poeticamente, mas quase não se usa mais. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um canto. Esse as pessoas podem não acreditar hoje, mas no mundo antigo, não só os apóstolos, os profetas ou os poetas faziam esses poemas, também os guerreiros faziam composições. Se você pegar Davi, tem muitos salmos de Davi. Davi era um guerreiro, tá? Davi, como pastorzinho, ainda jovem, o pastor de Israel, mas Davi era basicamente um guerreiro, tá bom? E ele não tinha dificuldade em lutar com as suas aflições, ele não tinha dificuldade de enfrentar os seus temores, os seus medos, tá? Davi também era um compositor. Paulo aqui está se expressando como um guerreiro diante da morte, e ele zomba da morte. Onde está, ó morte, a tua força, o teu poder? Onde está, ó inferno, o teu poder? Ele está declarando vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, obtida através da fé em Cristo Jesus. A vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, não foi uma batalha que Paulo venceu sozinho, ou que qualquer homem tenha vencido sozinho. Paulo venceu pela fé em Cristo Jesus. Ele nunca esteve a sós na batalha. Então ele se apresenta aqui como um combatente. O fantástico nisso é que logo depois iriam decepar a cabeça dele. No fim da vida dele, como celebrando ou não a morte, cortaram a cabeça dele, tá bom? O apóstolo Paulo assim morreu. Deus não isenta os seus do sofrimento, mas Deus garante que está ali ao lado o tempo todo, fortalecendo, animando, encorajando. Paulo é esse vencedor. A morte física não é o fim. Para o crente, a morte se torna serva. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne resultar para mim um fruto do meu trabalho, não sei então o que hei de escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Quando escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, Paulo fala: morrer é lucro, morrer para mim é ótimo. Se a morte me alcançasse agora, eu não teria nenhum grande problema, porque eu estarei com Cristo, com o meu Senhor, em seguida. A morte está ao meu serviço. O que é desesperador para muitos, para o apóstolo, era uma alegria, era um alívio, era o resultado de uma vida de serviço a Deus. Mas se o morrer para mim é lucro, ou seja, a morte está a serviço daquele que crê. O viver é Cristo. E se o viver para a glória de Cristo, eu vejo os frutos do meu trabalho através da vida de vocês, então eu fico constrangido, porque eu quero viver para glorificar o meu Senhor através da minha vida e através dos resultados do meu trabalho, ou seja, o trabalho missionário, o trabalho evangelístico, o serviço a Deus.
Então eu fico constrangido. Se eu for, é alegria eterna. Se eu ficar, é alegria do mesmo jeito, apesar de todas as dificuldades. Do estudo que fizemos sobre a morte física, do estudo que ele fez, ele tira as seguintes conclusões. A morte física faz parte das consequências do pecado e tem em si um elemento de castigo divino. 2. Que, para aquele que permanece no pecado, ela serve de elemento de castigo. 3. Para o crente verdadeiro, naquele tempo ele já usava isso, né? O verdadeiro, né? O crente verdadeiro. Para o crente verdadeiro, ela perde este elemento de castigo e se transforma numa serva. A morte está a serviço daqueles que creem. Ele não está tentando induzir ou seduzir ninguém a pôr fim à sua vida. Ele está dizendo que a morte, ela se transforma em serva. Que a vitória sobre ela nos é garantida pela ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.